Agora o JBR News, desta terça-feira, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com Estevão Damásio, numa semana que temos a ausência sentida do nosso parceiro e jornalista Rodolfo Lago, levamos até você o principal fato da capital federal. O assunto continua sendo a CPI da Covid, mas como ontem lembramos a vocês, seguidores, que as atenções também tinham que ser voltadas para aquela casa vizinha, a Câmara dos Deputados, não deu outra. Hoje, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, já deu uma longa entrevista para o jornal O Globo, no qual ele deixa claro que um processo de impeachment sem um fato comprovado não seguirá na Câmara. Inclusive, faz relatos de outros presidentes, inclusive Rodrigo Maia, com relação ao atual governo, que não desengavetou nenhum pedido. E vai mais longe. Disse, inclusive, que esta CPI da Covid, que estamos tratando também hoje, não dará em nada. Portanto, vamos começar, né, Estevão Damásio, falando aqui para os nossos seguidores desta Brasília efervescente, que hoje, inclusive, teve manifestação indígena com tumulto, com troca de, enfim, de ofensas, inclusive uso de gás lacrimogêneo, enfim. A situação na cidade está quente. E aí, Estevão, vamos falar do fato? Tá contigo. Olá, Alexandre, nosso seguidor. Essa sessão da CPI que houve o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, né, e um dos principais, apontado como um dos principais integrantes do chamado, né, gabinete paralelo, que a CPI está quase com uma obsessão em comprovar, né, a existência desse gabinete. Você foi muito enfático ontem, Jardim, você tinha razão. Você não apostava muito, digamos, em resultados concretos desse depoimento. Agora, nós estamos gravando 1h30 da tarde, né, o depoimento continua, e você tinha total razão. Por ele ser parlamentar, ele já entra na comissão olhando para os pares dele, né? São senadores, mas são pares, todos são parlamentares. Então ele já entra com essa capa de proteção, ele fica muito à vontade. Isso me surpreendeu, viu, Jardim? Ele não aceitou provocação. Mesmo quando o deputado Omar Aziz, o relator e alguns integrantes foram muito firmes, né? Houve um momento, talvez o momento mais emblemático, digamos assim, dessa sessão até aqui, tenha sido quando, ao final da explanação inicial, o deputado Osmar Terra disse o seguinte: a política infectou a ciência. E isso é uma frase forte. Isso irritou o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que imediatamente pediu a palavra e disse o seguinte: a política não. Alguns políticos, como o senhor, infectaram a ciência. Mas nada além disso. Afirmou as convicções dele. Ele chegou a admitir que aquelas previsões absurdas que ele tinha feito em março do ano passado não se concretizaram, obviamente, mas ele tentou sair pela tangente. Foram previsões, nas palavras do depoente, otimistas demais. Lembrando que ele chegou a falar que teríamos apenas 2.000 mortos. E aí, para tal disparidade, né, o deputado Osmar Terra disse o seguinte, ele se ancorou muito nesse argumento. Olha, naquele momento eu fiz essas previsões porque qualquer pandemia tem um período de até 2 meses. Né? A tendência é que ela atinja o pico e caia. E como aconteceu? Aí ele citou a China e citou a Coreia do Sul como exemplos. E aí ele colocou como, digamos, fato concreto para embasar as teses dele naquela época, o fato de que novas cepas apareceram. E que ninguém, segundo Osmar Terra, poderia prever que novas cepas iriam aparecer. É um argumento muito frágil. No que diz respeito ao tal do gabinete paralelo, ele chegou a dizer que nunca conversou com o deputado Carlos Bolsonaro. Cumprimentou, mas disse que, eventualmente, quando o presidente Bolsonaro lhe pedia alguma opinião, ele dava. Então, ficou aquele jogo de palavras, Jardim. É muito difícil comprovar
que havia realmente uma estrutura paralela, apesar de várias reuniões terem sido feitas, algumas delas inclusive gravadas, mas no depoimento de hoje, um parlamentar falando com os pares dele, nada de concreto, um depoimento muito vazio, me pareceu mais um jogo de ideias. Então, eu acho que hoje a CPI deu uma patinada, não vai conseguir extrair nada eficiente e eficaz ao mesmo tempo, nas palavras do deputado Osmar Terra. Particularmente, e antes de voltar a bola para você, eu entendo que a CPI deve trilhar de fato o caminho do dinheiro. Por quê? E se é que algumas empresas lucraram mesmo com essa bandeira erguida pelo governo Bolsonaro de defender com unhas e dentes remédios sem comprovação como a cloroquina e outros. E mais, hoje nós tivemos um fato novo que é importante, né? Essa história aí da vacina indiana, a Covaxin, o governo Bolsonaro, e aí é um fato concreto, tá? Ter adquirido a indiana Covaxin por 1000 vezes o valor, né, considerado normal. Quem lucrou com isso? É nisso que a CPI tem que se apegar. E a Procuradoria já vê indícios, esse é fato novo, na esfera criminal, tá? Estava na esfera civil, agora a Procuradoria-Geral já visualiza o Ministério Público indícios de crime. E aí dá a CPI, nesta negociação tão complexa com a Covaxin, inclusive com uma empresa suspeita de corrupção, o que eu quero dizer? Vão deixar um pouco essa política que, na visão do Osmar Terra, infectou a ciência de lado, e vamos nos ater a fatos que sempre marcaram as comissões parlamentares de inquérito. Quem colocou no bolso grana, desvio, né, malversação de recursos públicos e corrupção. Eu acho que, nesse aspecto, a CPI tem mais chances de chegar a resultados concretos. Com relação a essa questão da compra da vacina indiana Covaxin, realmente ontem ficou muito claro, até por conta daquele áudio divulgado pela justamente a procuradora que está na investigação, onde mostra um funcionário do Ministério da Saúde dizendo que recebeu pressões de alto escalão para poder aprovar. Isso realmente é muito sério, você tocou num ponto que de fato tem que ser investigado. Agora, com relação ao Osmar Terra, é aquilo que você disse e nós ontem falamos, ele é muito preparado, é um parlamentar de muitos mandatos, foi ministro, sabe circular naquela casa, é um homem experiente, dificilmente a ser colocado, confrontado como os demais foram. Ele sabe como é que funciona o jogo da política e principalmente o jogo do parlamento. Então ali, ele sabe os limites que ele pode ir. Agora, 2 pontos que me chamaram a atenção, Estevão, com relação ao que ele disse até esse momento, lembrando, como você falou, que o depoimento ainda não terminou, é que ele deixou claro, numa determinada hora, com relação às relações com o presidente, que elas são muito próximas, que ele até encontra com o presidente, às vezes, a cada 15 dias. Sim. E que, de fato, ele tem liberdade de falar com o presidente sobre questões de saúde que o presidente o ouve. Agora, uma coisa, neste momento, surgiu para mim, pelo menos, uma grande dúvida, e eu até achei interessante que os senadores não perguntaram, que é justamente por que da inexistência de uma política de combate à pandemia. Porque, justamente, o que está se colocando é a omissão. Esse é um fato grave do governo. O governo foi omisso, ou foi demais afeito a um caminho que não dava resultado, e foi omisso no que daria. Essa é a única questão que me chamou a atenção. Todo o resto é muito dentro do jogo da política mesmo. Bem observado. Inclusive, o deputado Omar Aziz questionou ele quando ele disse que tentou, junto ao governador do estado do Rio Grande do Sul, defender a tese da testagem em massa. Né? Aí o deputado Omar Aziz, mas por que então que o senhor não insistiu junto ao presidente, já que é tão amigo dele, nessa tese da testagem em massa? E aí ali foi o único momento em que ele ficou meio em maus lençóis. Ele, inclusive, não conseguiu responder e tentou levar, inclusive, a situação para os governadores, dizendo que ele achava importante que os governadores viessem, pegando o gancho
do Supremo Tribunal Federal e dizendo que os governadores deveriam se explicar assim. Naquele momento ficou claro, ele lutou por uma política sanitária com estados, inclusive o Rio Grande do Sul, que é da onde ele é eleito, mas não fez o mesmo trabalho com a presidência da República. Aí sim, aquela dúvida. Por quê? Pois é. Mas vamos lá, Estevam, porque também o segundo tema do Lira. E o tempo aqui corre, já estamos com 10 minutos de conteúdo. O Lira falou muito, hein? Falou numa entrevista exclusiva ao Globo, e indo ao encontro do que você ontem já tinha cantado também, de que a luta hoje e o norte que o Arthur Lira segue se aproximar cada vez mais do presidente Jair Bolsonaro, apostando na reeleição dele, e ao mesmo tempo alimentar uma dependência quase simbiótica com o Palácio do Planalto, porque o Lira tem muito poder sobre a bancada do Centrão e o presidente Bolsonaro tem uma relação umbilical com essa bancada, ele depende muito, especialmente num plenário complexo como o da Câmara. Então, como você bem frisou, enquanto a CPI está rolando, o Lira está falando em reformas, tentar retomar uma agenda positiva e, de certa forma, brigar por pautas corporativistas, né? Como essa lei aí da corrupção, né? Que, inclusive, o PT votou a favor. Todas as legendas votaram a favor, né? Diga-se de passagem. Mas essa entrevista ao Globo ele é muito enfático. Diz que a CPI é um erro, vai ter reações do Senado, e que o impeachment não vai resolver a situação. Ou seja, fala o que o presidente, os bolsonaristas querem ouvir. Eu concordo com o Lira no que diz respeito a CPI não ser um erro, mas que a CPI não vai gerar para o presidente um processo traumático, um processo de impeachment. Não passa. O Lira já pôs o pé na porta e falou, aqui vocês não entram. O empicheiro aqui não entra, se é que existe essa palavra. O empicheiro aqui não vai entrar. Mas a CPI vai sim, e esse é o grande objetivo da oposição, desgastar politicamente Bolsonaro, tentar desidratar no ano eleitoral. É o único efeito concreto que eu vislumbro para a figura do presidente. Porque uma opção traumática como o impeachment, acho que o Lira está coberto de razão. Ele está sentado na cadeira lá? Não, o deputado Arthur Lira ele foi bem político sábio, né? No sentido se pode-se dizer que isso é sabedoria ou esperteza, não sei a diferença, mas é na lógica da política congressual. Ele tirou o foco da CPI. Ele puxou o protagonismo para a casa dele. Ele já estava incomodado que a Câmara não aparecia. Ele puxou a agenda positiva das reformas. Essa história da improbidade, ela cai como uma luva para agradar a muitos. Ou seja, ele tirou, de fato, hoje, a visão exclusiva que o Senado estava tendo como Congresso Nacional. E nós falamos isso ontem. Agora, uma coisa que também chamou atenção, e talvez esta entrevista do Lira possa ter alguma conexão, Estevão Damasio, já que ela tem conexão direta com a CPI, é justamente a conexão com não sei se a gente pode falar de lamento, porque foi tão raivoso a manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando indagado sobre o 500.000 de mortes, ele chegou inclusive a atacar a jornalista que fez a pergunta, não publicamente, mas assim, verbalmente, se mostrando irritado, inclusive, com a própria equipe dele, segundo o relato. Ou seja, ele estava muito nervoso. E o Lira vem, nesse momento, fazer uma entrevista que, de certa forma, traz um pouco de tranquilidade para ele, porque sai deste problema que ele está com dificuldade de administrar, que é justamente a Covid e a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, esses três temas acabam tendo uma conexão. Por quê? Obviamente, a CPI tenta desgastar o candidato presidencial, né? O presidente, que é o candidato, se mostra irritado com esse caminho, e aí o seu aliado puxa a atenção para o lado dele, justamente com um fato bom. Não, a economia vai ser retomada, as reformas estão caminhando, e dando a tranquilidade que o presidente gostaria. Impeachment aqui nessa casa não acontece. Então, eu acho que é um fechamento para os nossos seguidores entenderem um pouco desta lógica ou ilógica
da política brasileira, Estevão Damasio. É Mas, isso mais aí. uma vez, olhando o reloginho... Rapidamente, previsões. Vamos lá, você quem diz, qual a sua? Eu acho que haverá uma reação, de certo modo, virulenta de alguns senadores. Os da CPI, obviamente, vão, né, vão alimentar essa polêmica, mas eu estou sentindo falta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele está muito apagado, hein? Diante desta declaração do presidente da Câmara, até institucionalmente, cabe ao presidente do Senado dar uma declaração, mesmo que seja diplomática, mas ele tem que se pronunciar. Eu já faço uma aposta que o Lira vai continuar nessa toada. Eu acredito que ele vai pegar esta entrevista de hoje e vai continuar motivando os parlamentares aliados do governo e dele próprio, que ele tem um mini exército ali, os 300 de Lira, para poder justamente mostrar para a imprensa um outro lado do trabalho do Congresso. Eu acho que essa tendência vai ser crescente e justamente no momento que a CPI não está trazendo grandes novidades. Portanto, tende no noticiário, esta semana, a Câmara ganhar um protagonismo acima do Senado. Mas, a conferir, né, Estevão Damasio? Chegamos ao final, viu, meu amigo? Já estouradíssimo mais uma vez. Lembrando sempre aos nossos seguidores que vá até o nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, assistir a este conteúdo e outros, como o JBR Saúde também, feito aí por Estevão Damasio, que na quinta-feira vai ao ar, e também no nosso site, que já está passando aí embaixo, não precisamos nem falar mais o endereço. Essa nova plataforma é uma maravilha. Mas também lembramos, além dos sites do Jornal de Brasília e do Imagem e Credibilidade, tem as redes sociais e também o Spotify. Portanto, agora é fim mesmo, né, Estevão? E até amanhã. Até amanhã, pessoal. Um abraço.